Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Estamos de volta para mais uma aula de zoologia e hoje a gente vai começar a falar de animais com características muito interessantes, que são os cordados, ou no linguajar mais popular, os vertebrados. Então vamos lá ver quais são esses animais e como que eles são classificados. Pessoal, primeiramente vamos entender por que a gente chama eles de cordados ou vertebrados. Lembram que lá no primeiro ano a gente falou sobre desenvolvimento embrionário e sobre a formação das células? Então a gente tem, né, a gástula, blástula, neurula. E lembra que lá na última fase a gente tem a formação dos tecidos embrionários que vão formar os órgãos? A gente tem a formação de uma estrutura muito importante nessa fase, que é a fase do tubo neural. O tubo neural ele vai dar origem à estrutura que vai formar a massa cefálica, então a parte, né, cerebral do indivíduo, e ela vai formar uma estrutura chamada de notocorda. Essa notocorda vai se desenvolver e vai dar origem futuramente à coluna vertebral, tá bom? Então, olha só, por que chama cordados? Por causa da notocorda. Os animais que têm a presença da notocorda, eles são classificados como cordados, então são animais vertebrados, que vão ter, então, a formação da coluna vertebral futuramente. Tá bom? Então, a partir de agora, os animais já vão ter a presença dessa notocorda e, assim, o desenvolvimento da coluna vertebral. O primeiro grupo que a gente vai estudar são os peixes, tá? Os peixes, eles apresentam o maior número de vertebrados estudados, até porque eles são muito característicos, existem vários lugares, tem vários ramos da biologia voltados para esses animais, e tem até mesmo a biologia marinha, né, que visa esse ambiente aquático oceânico, que tem grande diversidade aí no estudo da biologia. Acredita-se que os peixes surgiram há cerca de 45 milhões de anos atrás, então foram os primeiros animais encontrados com a formação dessa notocorda, tá bom? Então, por isso que eles têm uma idade bem antepassada e eles surgiram há muitos anos atrás. Vamos às características gerais desses peixes. Os peixes, eles vivem tanto em água salgada como água doce, isso a gente já sabe, eles têm várias diversidades, desde cor, até mesmo tamanho, estrutura dos dentes, estrutura de alimentação, tudo isso vai mudar, a gente tem grande variedade disso nos peixes. Então aqui tem um exemplo para vocês de peixe palhaço, que é super fofinho, ficou muito popular depois que saiu Procurando Nemo, né? E a gente tem outros animais que são mais assustadores, como por exemplo o tubarão, onde todo mundo morre de medo de entrar no mar e ser atacado por um caçador tão veloz quanto esse. O formato dos peixes, se vocês observarem, eles têm uma estrutura muito semelhante eles são achatadinhos. Essa estrutura de ser achatadinha a gente chama de hidrodinâmico. Por que os peixes têm essa estrutura, Natália, de hidrodinâmico? Porque essa estrutura, né, essa formação corporal hidrodinâmica, achatadinha dos lados, favorece que esse peixe consiga nadar com mais facilidade. Todo o movimento natatório do peixe é facilitado por causa dessa estrutura hidrodinâmica, desse formato do peixe. Então, ele ser achatadinho do lado não é uma coisa à toa. Tem uma função específica no seu desenvolvimento, tá? Outra característica é a presença das nadadeiras. E aí, às vezes, a gente pensa assim, todas têm a mesma função, que é ajudar o peixe a nadar. Mas não, elas têm funções específicas. Por exemplo, a nadadeira caudal, meu mouse, achei, ela tem a função de dar impulso no movimento do peixe. Ela vai dar impulso para ele conseguir nadar. A dorsal, ela vai dar orientação para ele, equilíbrio. O peixe, quando ele pega impulso, né, ele às vezes pode ser que ele perderia o equilíbrio. A dorsal, ela dá um equilíbrio que ele consegue fazer um nado perfeito. E as demais, a pélvica, a anal, elas têm a função de dar orientação de direção. Então, quando o peixe quer fazer um movimento, né, quer virar, fazer uma curva, quem faz esse movimento são as nadadeiras pélvicas e anal. Beleza? Viu só? Que não são todas as nadadeiras que têm função só de nadar, elas têm funções específicas. Outra característica que vocês sabem é que o peixe tem escamas. E ele tem escamas lisas com uma camada escorregadia. Mas para que serve essa camada escorregadia que é tão difícil quando a gente pega um peixe conseguir segurar ele? Exatamente para isso, para fugir de predadores. Quanto mais escorregadio esse peixe for, mais ele vai conseguir escapar de predadores e ele vai conseguir se livrar. Outra função, facilitar na quebra da pressão da água. Ele vai conseguir deslizar com mais facilidade na água. Tem mais função? Sim.
Outra função é proteção. Quando um peixe se corta, machuca, se arranha, né, ali no fundo do mar, numa briga ou alguma coisa, essa camada de muco vai ter a função de proteger contra a proliferação de substâncias de bactérias que são ruins para esse animal e vai facilitar a cicatrização dele. Tá bom? Então, o muco, aquele muco não é em vão, ele tem funções específicas, principalmente de evitar que a gente consiga pegar o peixe. Outra estrutura. Os peixes, eles têm a musculatura do tronco segmentada, e essa segmentação é ondulada. Mas por que que o peixe tem essa ondulação? Exatamente para conseguir nadar de forma ondulatória. Já perceberam que os peixes nadam fazendo esse movimento aqui? Para ele conseguir fazer esse movimento aqui, foi adaptada a ele, na natureza, essas estruturas de músculos segmentadas ondulatórias. Então, o peixe consegue fazer esse movimento tranquilamente para conseguir nadar, facilitar o seu nado, sua velocidade. Então, os peixes, eles têm essas estruturas. A gente consegue ver com grande facilidade no salmão. Se alguém já teve a oportunidade de comer salmão, vai lembrar que tem esses tracinhos aqui brancos, que nada mais são do que os músculos, tá bom? Dos peixes. A anatomia do peixe, gente, ela já é muito evoluída. Aqui eu trouxe um peixe ósseo para vocês, uma fêmea, só para vocês analisarem. Então, a gente tem a boca, o sistema digestório completo, com boca e ânus em peixes ósseos e cloaca, que a gente vai ver depois em peixes cartilaginosos. Agora eu vou explicar para vocês, tá? A gente tem a formação aqui de um cérebro, que já é novidade, que a gente tinha, né, sistema nervoso ganglionar, a gente não tinha cérebro ainda. A gente tem a presença de um coração e de uma aorta. A gente tem a novidade aqui de uma medula espinal, que vai dar origem, né, a toda a estrutura vertebrada desse peixe. A gente tem a presença da bexiga urinária, a gente tem a presença de rim, estômago, todas as estruturas que já são muito mais evoluídas do que os animais que a gente já estudou até agora, que tem funções muito específicas. Vou frisar aqui, ó, a presença da brânquia. Para que serve a brânquia? A brânquia, ela vai servir para respiração dos peixes. E como que acontece essa respiração dos peixes? Já repararam que os peixes ficam abrindo e fechando a boca o tempo inteiro? Por quê? Porque a água precisa passar o tempo inteiro na boca do peixe, precisa entrar para chegar até as brânquias. A gente fala banhar essas brânquias, né? Recobrir essas brânquias, fazer a troca gasosa, que é deixar o oxigênio e pegar o gás carbônico, e então sair por umas aberturas existentes próxima à cabeça desse peixe, para então voltar para o restante da água. Então, o peixe fica o tempo inteiro abrindo e fechando a boca mesmo para conseguir capturar o máximo possível de água, para conseguir fazer as trocas gasosas do seu organismo. Então, olha aqui esse exemplo aqui, ó. Então, o peixe está com a boca aberta, entrou água, a água vai até as brânquias, encharca essas brânquias. As brânquias, elas são vascularizadas, tá? Elas vão ter pequenos vasos para fazer as trocas gasosas. Então, acontece a troca gasosa, o sangue fica oxigenado, passa por todo o corpo, mas antes disso, ele deixa nessa água a presença de gás carbônico que estava nesse sangue. E esse gás carbônico, junto com a água, é liberado por uma válvula opercular aqui, que alguns peixes têm, que é o opérculo, é aquela escama mais rígida que fica abrindo e fechando do lado da cabeça. Tá? Ela abre e fecha para a água sair com a presença de CO2. Beleza? Outra característica é que eles são pecilotérmicos. O que é isso? São animais de sangue frio. Esses animais têm uma grande capacidade de adaptação. Então, eles conseguem se adaptar. Se eles estão numa água fria, o sangue vai ficar frio e assim o corpo frio. Se eles estão numa água quente, o sangue vai ficar quente e assim vai ficar quente o seu corpo. Beleza? Bem tranquilo, né? A alimentação desses peixes. Gente, a gente tem peixes, desde peixes que se alimentam de vegetais, de algas ali no fundo do rio, do peixe bonitinho, desde peixes carnívoros como a piranha que a gente conhece, né? A digestão deles é completa, então eles têm a boca, tem fígado, tem intestino e tem o ânus para liberar esse alimento, tá bom? Eles têm órgãos dos sentidos bem específicos de peixes. A primeira é a bolsa olfatória. A bolsa olfatória é muito desenvolvida, principalmente em peixes carnívoros. Por quê? Para eles conseguirem caçar, eles precisam se adaptar para conseguir estar naquele ambiente enorme, para conseguir chegar rápido e com de forma certeira ali no que ele quer se alimentar. Então, como que um tubarão
sabe que o surfista está naquele lugar. Como que a piranha do rio sabe que a pessoa está sentada naquele lugar ali, ou que ela está passando por aquele lugar do rio? Graças à bolsa olfatória. É um órgão do sentido, uma bolsa que consegue, né, sentir o cheiro já que está misturado na água. Então, imagine só, uma gotinha de sangue misturado naquele tanto de água é capaz de chamar a atenção de animais carnívoros, de peixes carnívoros para chegar até você, como é o caso da piranha. A piranha, mesmo que você corte o dedo de forma bem pequena, e aí você lava ali naquela água, se o rio estiver infestado de piranhas, estiver com piranhas ali, ela vai conseguir chegar até você. Por quê? Por causa da bolsa olfatória. Ela consegue sentir cheiro com grande facilidade. Independente do tamanho do rio, da largura dele, da profundidade, ela vai conseguir sentir cheiro a partir da bolsa olfatória. Olha que característica mais sensacional. Outro órgão de sentido são os olhos. Tá? Os olhos dos peixes, eles têm uma característica muito interessante, que eles não fecham, eles não têm pálpebra, tá? Então, eles ficam abertos o tempo inteiro, tadinhos, eles ficam o tempo inteiro. Os peixes que têm os olhos laterais conseguem ter uma visão maior, levando em consideração que eles conseguem ver, né, quase 360 graus. A gente tem os peixes que têm visão superior e os que têm visão para baixo, como é o caso da arraia aqui. Mas por que ela tem o olho para baixo? Porque ela normalmente se alimenta de animais que estão ali próximos ao solo, né? Ao substrato daquele rio ou daquele mar onde ela vive. Então, ela precisa ver o que está passando ali, onde ela vai passar, se tem alguma coisa que ela pode comer. Então, os olhos, eles estão em lugares estratégicos, dependendo da forma de vida e da forma de alimentação dos peixes, tá bom? Os peixes têm outro órgão de sentido muito interessante, que é a linha lateral. Não sei se vocês já observaram quando pegam um peixe, que eles têm uma linha mais escura em toda a sua lateral, que vai da cabeça até a cauda. Essa linha lateral é um órgão do sentido, onde o peixe consegue ver mudança do movimento da água, às vezes da temperatura da água e até da pressão da água. Então, ele consegue escapar com muita mais facilidade dos seus predadores, graças à linha lateral. Ela consegue sentir essas mudanças que aconteceram na água e informar, né, ao cérebro do peixe para ele conseguir ir para outro lugar mais seguro. Incrível. A gente nem tem noção, às vezes, vê lá aquela mancha lá, acha que é apenas uma característica, mas não. É um órgão de sentido do peixe. A classificação dos peixes. A gente tem duas classificações, que são os condríctes e os osteíctes. Olha só que nome bonitinho. Condríctes vem do grego condos, que é cartilagem, e ictis vem de peixe. Então, são peixes cartilaginosos. Então, são os primeiros peixes que surgiram. A cartilagem surgiu primeiro que o osso, tá? A cartilagem é essa aqui da nossa orelha, mas maleável. São os peixes cartilaginosos, então. E a gente tem os osteíctes, que são os peixes ósseos, que são os peixes que surgiram mais recentemente. São os que já têm uma estrutura óssea recente. Então, vamos lá ver como que esses peixes são estruturados. Os peixes cartilaginosos, a gente tem dois primos que fazem parte deles, muito conhecidos por vocês, que é o tubarão e a arraia. Eles são peixes cartilaginosos, então são os primeiros peixes que surgiram, tá bom? O esqueleto deles é cartilaginoso, né? Como o próprio nome diz, é mais maleável, é mais leve. Eles têm 5 pares de fendas branquiais, então, lateralmente, eles têm 5 pares de fendas laterais, que são aqueles cortes, onde entra, né? Onde eu falei para vocês que é filtrada a água e ela sai. E eles têm um orifício que é chamado de espiráculo, que é onde sai essa água. Lembra que eu falei que a água entra pela boca, passa pela branca e, no caso dos peixes cartilaginosos, sai pelo espiráculo. Beleza? A boca é localizada ventralmente. O intestino termina numa espécie de bolsa que a gente chama de cloaca. Então, ainda não tem a presença de um ânus, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. A boca é ventral para facilitar a alimentação, né? Falando de tubarão, ele consegue chegar a uma abertura muito grande para conseguir a boca, sua caça, tá bom? A gente tem as nadadeiras, a nadadeira, meu Deus, que trava-língua. Caudal, dorsal, as que eu falei para vocês. Aqui a gente tem as fendas branquiais, aqui 5 fendas branquiais. Então, são características que diferem esses animais dos outros peixes que a gente vai ver. O espiráculo fica aqui próximo ao olho, onde onde acontece a troca da gasosa, onde a água com gás carbônico sai para o ambiente. E a gente tem os peixes ósseos, que são todos os demais.
O esqueleto predominantemente é ósseo, uma evolução muito grande aí. A gente tem aqui 4 pares de fendas branquiais e não tem o espiráculo, tá bom? Então, a gente só tem 4 pares de fendas branquiais. As brânquias, elas são protegidas por uma estrutura que a gente chama de opérculo. Esse opérculo é aquela escama que eu falei para vocês, que ela é rígida e ela fica abrindo e fechando, tá? Esse opérculo vai servir para proteger esses peixes, proteger as brânquias, tá bom? A boca dos peixes ósseos, ela é localizada na região anterior, então vocês vão ver que ela é na parte superior do peixe. O intestino termina em ânus, então já tem a formação do ânus e não tem mais a cloaca, bom? E eles têm a presença de uma estrutura muito interessante, que é a bexiga natatória. O que é essa bexiga natatória? Quando a gente pensa em bexiga, não pensa em balão de festa, onde a gente enche de ar e fica lá bonitinho? Bexiga natatória é da mesma forma. Essa bexiga natatória, ela vai se encher de gás e aí esse peixe consegue flutuar com mais facilidade. Ele gasta menos energia para conseguir se manter no lugar só. Olha só, gente, que é perfeita a natureza. Então aqui, ó, a gente tem um peixe, né? Um peixe ósseo. Aqui a gente tem o opérculo, que eu falei para vocês. Quando ele abre, a gente tem a presença das 4 fendas branquiais. A boca na parte ventral, como eu falei para vocês. Desculpa, na parte superior, dorsal. A gente tem a presença de narinas, os olhos, as nadadeiras bonitinhas, cobertos normalmente por escamas, tá bom? Então, os peixes ósseos são os mais conhecidos e diversos que a gente conhece. Nossa, falei uma coisa muito igual, né? Mas não tem nada, não. Não tem problema. E aqui a gente tem a bexiga natatória, que eu falei para vocês, que é uma bolsa que enche de gás, de ar, e aí facilita a esse peixe ficar parado no lugar sem gastar energia. Ele consegue boiar. A fecundação. A gente tem 2 tipos de fecundação. Nos peixes ósseos, a fecundação é externa. Então, a mãe, a fêmea, e o macho vão liberar seus gametas na água, tá? E após a liberação, esses gametas vão ser fecundados, tá? E vão formar um zigoto. Isso na água, tá bom? E aí a gente vai ter o desenvolvimento indireto com a formação de alevinos. Tenho certeza que vocês já viram falar que fulano soltou alevinos na represa. Então, alevinos são a primeira fase de desenvolvimento dos peixes. Lembrando que peixes são desenvolvidos na água. Peixes ósseos são desenvolvidos na água, não tem aquela postura para acontecer a fecundação. Então, aqui a gente tem um alevino bonitinho, aqui a gente tem de adulto. Olha só que gracinha que é o alevino. Quase um feto, né? Peixes cartilaginosos, que a fecundação já é interna dentro da fêmea. Então, o macho introduz seus espermatozoides no corpo da fêmea e esses óvulos vão ser fecundados. O desenvolvimento é direto, ou seja, já nasce um mini adulto, um mini tubarão ou um mini raia. Vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui a gente tem um tubarão que infelizmente morreu na praia, né? Ficou meio por raso, não conseguiu voltar. E aí eles perceberam que ele estava com a barriga bem grande, então poderia ter filhotinhos ali, e tiraram aqui um tubarãozinho de dentro deles. E uma característica bem interessante e curiosa é que algumas espécies de tubarão, a gente tem... Opa, mostrei o de semana que vem. Eles têm já como se fosse um processo de sobrevivência dentro da mãe. Normalmente, os tubarões, eles têm um filhotinho só por gestação, tá? Então, vai ter um tubarãozinho só dentro da mãe para se desenvolver e crescer. Mas algumas espécies acontece a fecundação de 2. Só que só nasce um. Por que o outro morre? Porque eles vão competir entre si. Eles vão competir dentro da barriga da mãe. E o mais forte, o mais apto, mata o irmão, se alimenta daqueles restinhos do irmãozinho, e aí ele fica forte para conseguir sair e nascer bonitinho. Olha só que interessante. Já começa, né, o desenvolvimento já desde a barriga da mãe. Olha só, gente, os peixes, eles são super interessantes. Às vezes a gente vê, né, peixe acha que eles não têm tanta estrutura ou tanto desenvolvimento, mas eles são muito desenvolvidos. Tem umas estruturas bem interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Peço perdão por ter enrolado a língua. Vocês sabem que eu enrolo às vezes, né? Mas isso passa, isso é o de menos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima aula.